Amém. Eu sou o Juliano, bem casado com a Danila. Eu sou a Danila, bem casada com o Juliano. Amém. Glória a Deus, amém. Eu estava escutando o testemunho do pessoal que concluiu o curso ali atrás. E Deus falou comigo de forma diferente. Quem aqui já fez o curso Bem Casado, levanta sua mão. A grande maioria desta igreja já fez o curso Bem Casados. E lá em Mateus 7, deixa eu ver. Mateus 7 fala o seguinte: que são pelos frutos que eles o conhecerão, né? Deus vai nos conhecer pelos frutos. É pela semente? É pelo que a gente está plantando? É pela árvore bonita no Instagram, folhada? Não, é pelos frutos. E aí, quem conhece a verdade vos liberta. Então a gente que já passou, nós já passamos por alguns 11 cursos. E nós entendemos que nós somos dependentes por isso. Porque isso fortalece o nosso coração, fortalece o nosso testemunho, aumenta a nossa fé, a nossa comunhão como marido, como mulher. E a gente só entendeu isso quando a gente já estava lá no 6º ou no 7º curso. E aí a gente fala, enquanto Deus permitir que a gente participe de algum curso, a gente vai participar. Às vezes, né? A gente sempre fala, nós estamos como líder, às vezes como líder em treinamento, para poder completar uma turma, às vezes como cursando. Em todo curso a gente é ministrado, em todo curso a gente aprende de forma totalmente diferente, né? O nosso entendimento hoje é diferente de 10 anos atrás. A nossa árvore hoje, graças a Deus, já produz frutos. E aí a gente fica naquela humildade: ai, produzo fruto não, eu sou semente. Então, irmão, tenha maturidade dentro da tua casa, tenha maturidade no seu casamento. Nós já somos maduros para produzir frutos. A árvore, quando é pequena, a criancinha, quando é pequena, produz semente. Nós já produzimos frutos. 90% que está aqui hoje já fez o curso. E como nós estamos levando a nossa vida? O curso é tão intenso que na primeira aula, eu ia falar, mas não vou falar não. Quem falta fazer vai cursar lá na frente. A gente escreve como a gente está se sentindo. E depois de simples 10 semanas, a nossa resposta muda. E quem já fez o curso 2, 3 vezes, percebe o quanto é que a gente cresce nas respostas da apostila. Então isso é ser maduro. A gente para de viver nos pequenos pecadinhos, ter os pequenos deslizes, e começa a melhorar, e começa a crescer, e começa a amadurecer dentro do nosso relacionamento. Amém? Isso Deus falou comigo ali, e eu senti no coração de trazer para vocês. Agora a gente vai começar com Provérbios 24, de 3 a 4, que diz o seguinte: com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E antes da gente dar continuidade, desculpa que eu já estou bem gripado, então a voz às vezes vai dar uma falhada. Essa dependência que eu falei que eu tenho do curso, eu acredito que pelo menos com todos os casais que a gente conversa, a gente acaba perdendo um pouco da nossa intimidade, né, da nossa intimidade emocional. De repente a gente já não para mais para se olhar. Às vezes quando a gente se olha, o outro já fala: tá me olhando? Graças a Deus que não é só lá em casa. Graças a Deus, eu oro por isso. Deus, fortaleça o nosso relacionamento, o nosso casamento.
mas eu sei que Deus também está trabalhando em mais pessoas. Então eu gostaria de convidar todos a ficar de pé. Eu quase achei que o Lucão ia fazer a minha dinâmica. Eu falei lá na hora, eu faço outra. Vamos nos colocar de frente. Ô João, se puder abaixar um pouquinho só a luz. Que o marido olhe para a esposa e que a esposa olhe para o seu marido. Deem as mãos para que aumente a conexão. E agora é um momento bem curto. E eu peço que vocês não olhem para o lado. Não sorriem. Não conversem. Não se beije, apenas olho no olho. Porque os olhos são as janelas são a janela da alma. E nesse momento, nós vamos estreitar um pouco essa intimidade emocional. Que de repente a gente pode falar um eu te amo apenas olhando. E agora é olho no olho, pupila na pupila, sem descuidar, sem deixar que nada tire o seu foco nesse momento. Já passamos por isso e sabemos que talvez vocês queiram desviar o olhar porque falta intimidade emocional. Às vezes falta entendimento no olhar. Fica desconfortável às vezes olhar olho no olho. Então é importante que vocês fixem olhar um no olho do outro. Não olhe para cima, para baixo, para o lado. Olhe aí no seu cônjuge e faça uma leitura, sem que abra a boca para dizer nada. Mulher, responda com o seu olhar. Será que você tem respeitado seu marido? Mulher, você tem apresentado a autoridade do seu marido para os seus filhos? Mulher, você grita com o seu marido, xinga o seu marido na frente dos seus filhos? Marido, você tem amado a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja? Ou apenas finge diante das pessoas? Marido, você apoia a sua esposa em casa? Tenha promovido a sua esposa com palavras, com amor, demonstrando carinho, apesar das circunstâncias e das dificuldades? Você tem dito que ela é uma boa mãe, uma boa esposa? Ou você é um marido acusador? Marido, você tem sido autoritário, procura brigas dentro de sua casa? Ou você cuida, a protege e demonstra o teu amor? Apenas olho no olho, sem beijinho agora. Mulher, você desrespeita o seu marido na frente das pessoas? Responde apenas com o olhar. Hoje vamos criar essa intimidade emocional que talvez tenha se perdido no meio do tempo. Às vezes hoje, algumas circunstâncias podem ter acontecido que fizeram vocês se afastarem. Então agora é esse momento de intimidade emocional. Mulher, você discorda do seu marido? Você tem colocado essas circunstâncias com clareza e respeito? Ou você tem tentado impor a qualquer custo a sua vontade? Mulher, você tem se permitido ser amada, cuidada pelo seu marido? Ou você tem se sentido autossuficiente? Olha, olho no olho. Marido, você elogia sua esposa? Você elogia quando ela corta o cabelo? Quando ela faz as unhas, a sobrancelha, e ela se prepara para você? Marido, quando você chega, a mesa está posta, a comida pronta, ela toda bonita, perfumada, você a elogia? Marido, você tem observado o padrão de beleza impossível do mundo? Ou
ou tem reconhecido esse padrão de beleza na esposa que Deus te deu? Marido, você é da sua esposa. Homem, seu corpo não te pertence mais, mas pertence a ela. Mulher, seu corpo não te pertence mais, mas pertence ao teu marido. Está confortável olho no olho? Há quanto tempo a gente não para conversar dentro de um olhar? Mulher, como tem sido você como administradora da sua casa? Você tem gasto todos os recursos? Ou você tem sido sábia e poupa? Ou gasta tudo em benefício próprio? Mulher, sua família pode contar com a sua oração? Você tem orado pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu marido? Você tem sido intercessora da sua família? Eu quero que vocês continuem olhando olho no olho, que vocês possam estar de coração aberto, como casal, um com o outro, e não vejam nós como membros dessa igreja, mas como instrumentos do Senhor nessa noite, para que de alguma forma nós possamos levar a palavra do Senhor para a vida de vocês. E como é lindo o agir de Deus, quando o Espírito Santo toca em nossos corações. Hoje a gente percebe que às vezes qualquer coisa nos tira a paz. Hoje a gente percebe quanto tempo a gente está perdendo durante o dia a dia. Hoje a gente percebe quanto falta o eu te amo, quanto falta um olhar, quantos cafés falta sentado na mesa. E aí eu te pergunto, ainda não é hora do beijo, não é hora da risada, é hora de conexão de alma um com o outro. É hora de ter aquele calor e aquele arrepio como nos vimos pela primeira vez. É momento da gente sentir aquele primeiro beijo. É tempo de sentir o eu te amo. E é tempo de sentir o eu também. Você faz parte da minha vida, dos meus dias. E quando a gente casou, o pastor, o cerimonialista, fala que até que a morte os separe. E aí a uns falta muito, outros falta pouco, mas é até que a morte os separe. É isso que tem que nos unir e nos ligar. Fazer dos meus dias e dos dias do meu cônjuge dias harmoniosos, felizes, prósperos. Mulher, como tem sido o momento de refeição na sua casa? Você tem preparado a refeição? Tem feito uma mesa? Se possível, uma mesa posta? Não precisa de tantos detalhes para que esse momento seja um momento de família. Você tem tido esse cuidado com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como tem sido a sua casa, a sua família? Você tem deixado que pessoas externas interfiram na sua casa, no seu relacionamento? Você tem deixado que os seus pais interfiram na sua casa? Você tem deixado que os seus filhos interfiram no momento em que são somente de vocês? E que vocês deixam que a prioridade sejam eles e não vocês? Vocês têm se percebido isso? Pode aumentar um pouquinho a luz, por favor. E assim como o pastor naquele dia tão lindo, no dia que começa o nosso casamento, o pastor fala assim: pode beijar a noiva. Pode beijar, agora chegou a hora. Não, pera aí, eu não entendi. Volta a fita, seu Geraldo.
A gente está beijando a pessoa com quem eu vou caminhar até o resto das minhas vidas. E a gente está dando um beijinho lá do 5º ano, que tinha que ser corrido para o inspetor não pegar, não levar para a diretoria. Somos marido e mulher, o curso é do bem casados. Vamos dar um beijo de marido e mulher e falar assim no final: eita, é hoje. Amém? Podemos nos assentar. Obrigado, pastor. E aí, nós lemos Provérbios que fala, né, que com sabedoria constrói a casa, com discernimento ela se firme, e com conhecimento enchei-se as câmaras, né? Em outras versões, enchei os quartos. E aí a gente entende que quando a gente namora é tudo uma coisa, mas quando a gente casa, a história muda. Porque ninguém nasce sabendo ser marido. Ninguém nasce sabendo ser esposa, ninguém nasce sabendo ser pai, ninguém nasce sabendo ser mãe. No dia da cerimônia, quando o pastor fala, você declara o marido e mulher, ali ele não transforma duas pessoas em especialista em relacionamento, ou então especialista em matrimônio, muito pelo contrário. E aí, com sabedoria, a nossa casa vai se construindo no dia a dia. E aí, com sabedoria, entendimento e conhecimento, a gente vai começando a aplicar a nossa sabedoria. E aí a gente fala, esse versículo fala que a sabedoria constrói Quem mais está comigo? Constrói a casa. E aí eu me pego a perguntar, se eu perguntar para o Fernando, que trabalha com construção civil, o que é construir a casa para ele vai ter um entendimento. O Ariel trabalha com mecânica, ele vai ter um outro entendimento. O Paulo é barbeiro, ele vai ter um outro entendimento. O Carlos, eletricista, vai ter um outro entendimento. Então, para a gente deixar essas palavras, zerar a nossa cabeça para isso, eu quero trazer alguns exemplos para vocês. E agora, nesse momento, eu quero que vocês pensem em qualquer coisa, esvazie a sua mente. Mas não pense de forma alguma em um elefante cor-de-rosa com um véu laranja. Deixa eu repetir, porque, eles me avisaram lá que alguns pensaram. Gostaria que agora vocês não pensassem de forma alguma em um Fusca azul, das rodas verdes, e a traseira do lado do motorista amarela. É difícil, né? É difícil. Então às vezes a gente não entende como a nossa cabeça se comporta. E aí a gente bate muito em cima que nós temos que ter conversas. Nós temos que ter diálogo, porque às vezes a gente entende a palavra de uma forma que isso acaba saindo do contexto. Então, com sabedoria a casa se constrói, e o nosso casamento é assim. A sabedoria vai vencer durante as discussões. A sabedoria vai ser maior durante os desentendimentos. Sabedoria vai ser maior na dificuldade financeira. Nós vamos aprendendo a ser sábio quando chega uma doença, quando chegam os filhos. E a Bíblia é bem clara para a gente. Não fala com dinheiro se constrói uma casa. Apesar de que dinheiro é importante, muito importante. Não fala que é com amor que constrói uma casa. Com alegria se constrói uma casa.
A Bíblia fala que constrói com sabedoria, glória a Deus. Então, às vezes a gente acha que o casamento é um grande evento, é uma cerimônia bonita, mas não, o casamento é uma construção. Tudo aquilo é apenas para um dia. E o que a gente vai levar para frente é a construção diária. E aí, no exemplo da casa, vamos voltar lá na casa. Se eu perguntar para um pedreiro o que é importante na construção de uma casa, ele vai me falar que são as paredes, são a sustentação, são os pilares, são a fundação. Se eu perguntar para um encanador, ele vai falar que importante é uma parte hidráulica robusta, tipo de encanamento, soldado. Se eu perguntar para o eletricista, ele vai me falar que uma casa boa tem um painel bem distribuído, cabo bem dimensionado. Se eu perguntar para o pintor, ele vai me falar que é o acabamento, é a textura da parede. Se eu voltar lá no pedreiro, ele vai me falar que o acabamento tem que ser perfeito, os pisos têm que estar bem assentados. E aí, sobre o casamento, tudo isso faz parte. Só que a gente tem que começar a ter a sabedoria e o entendimento de poder levar isso para frente. De como é que nós estamos construindo a nossa base, a nossa construção. A sabedoria constrói, mas o entendimento é o que firma. Se eu vou construir um prédio de 20 andares, é diferente de eu construir uma casa com um pé direito de 3,10 metros. Preciso de muito mais base de cálculo, de conhecimento, de entendimento sobre resistência de materiais, sobre pessoas que vão trabalhar ali. Muitos casamentos até começam bem, e a gente escuta muito isso no Bem Casados. E falar com casais, para a gente é a nossa vida. E aí a gente escuta, mas começou tudo bem, e era tão lindo, e agora? Ixi, agora a misericórdia. A gente escuta isso. E às vezes a gente escuta isso, não é quem está casado há 6 meses, é quem está casado há 30 anos, e está vivendo pela misericórdia e não pela graça há 30 anos. E aí a gente para pensar, onde é que nós estamos errando? Lembra da árvore que produz os frutos? É sobre isso. Mas poucos permanecem, porque construir é fácil, o difícil é permanecer. E eu fiz uma anotação sobre paixão e entendimento, porque quando a gente casa, a gente está apaixonado, até as coisas ruins ficam boas, né? Até o chulé cheirosinho, até a toalha molhada na cama, aí fica tão gostosinho, mas depois é o entendimento que firma. 2 pessoas quando se casam, é tão lindo, né? A paixão fala, eu amo você, e aí a outra fala, eu também te amo. Mas o entendimento não é isso. O entendimento diz, a cada dia eu conheço os seus defeitos, mas escolho permanecer, te amando a cada dia, independente de tudo que a gente tem vivido. Eu decido te amar a cada dia. E aí com isso, quando a gente casa, a nossa igreja tem um curso de noivos, e eu preciso de me convidar para o Alice e para a Elisão, a ver se eles nos aceitam a fazer o curso de noivo, porque é a base. A gente não pode estar falando lá em cima do que ele está preparando lá embaixo, a gente tem que ter esse conhecimento. E aí a gente casa com a namorada dos sonhos, e
aí a gente entende que a outra pessoa erra, esquece, falha, se irrita, tem limitação. E sabe o que o nosso casamento nos revela? Que a gente casou com outro ser humano. E que eu também erro, falho, esqueço, igual ela. Então o entendimento é o que vai nos firmar a cada dia. Entendimento significa aprender a ouvir, a falar. O entendimento, a gente aprende a conversar, a gente aprende a esperar, a compreender. Porque o amor sem entendimento vira desgaste. Lembra da pessoa casada há 30 anos, que fala, só estou aqui pela misericórdia de Deus? E quando isso acontecer, a gente tem que conversar com eles. A gente não pode deixar passar. Porque a gente vive bem. Ou não? Quem sim, levanta a mão. Amém. E que a nossa vida, a partir de hoje, que tenha um novo entendimento dentro do casamento. Porque não existe casamento sem conflito. Não existe casamento forte sem conflito. O casamento forte, de verdade, é aquele que aprende a resolver os conflitos. E o Bem Casados é maravilhoso para isso. Que a gente guarda, mas às 10 semanas o Espírito Santo toca, revela, te incomoda. E aí a gente consegue colocar para fora e falar assim: quanto tempo eu errei? Quanto tempo eu vivi assim? E a gente entende que não somos só nós, que a gente também tem que perdoar, a gente também tem que ceder. E o marido é a parte mais forte. O marido não tem TPM. O marido não tem um monte de hormônios que a mulher tem. E o entendimento que faz isso. E o conhecimento enche os cômodos de bens desejáveis e valorosos. E aí quando a gente fala isso, perdão, a gente pensa logo em dinheiro, em uma casa grande, bonita, carros na garagem, TV de 80 polegadas, fininha, piscina, playground, campo, gramado. Mas não é isso. O conhecimento é quando a gente entende que tudo isso, quando falta, a gente ainda decide permanecer, construir, prosperar, amar mais, perdoar, se entregar. E os verdadeiros tesouros que Deus fala aqui é o respeito, confiança, o diálogo, a honra, o perdão e a presença de Deus. E aí, para quem tem filhos, faça essa reflexão. Conversa com os teus filhos, quando foi que ele viu Deus em casa? Ele vai esquecer um monte de sermão que vocês aplicaram neles, mas vai lembrar aquela madrugada que ele acordou para ir comer um pouquinho do japonês que ficou lá na geladeira, e vai ver os pais orando, os pais intercedendo pela vida dele. É isso que vai ficar. É o nosso exemplo. Não é o faça o que eu falo, é o faço o que eu faço. Mas eu estou dobrando meu joelho. Meu filho tem participado das tomadas de decisão dentro da casa, dos nossos investimentos, dos nossos perrengues. Ele tem participado. Eu tenho uma filha adulta e um adolescente, e eu posso afirmar para vocês, pela nossa experiência, não tem coisa melhor do que um filho que se espelha no pai. E aí eu faço outra pergunta: vocês gostariam que os filhos de vocês
fosse exatamente como vocês? Que eles andassem pelos mesmos caminhos de vocês, que eles fizessem as mesmas coisas que vocês? Porque a sabedoria constrói, o discernimento fortalece e a sabedoria enche os quartos. Juliano comentou agora sobre filhos. E muitas vezes a gente pensa em filhos biológicos. Esquece que temos filhos espirituais. Quais têm sido os nossos comportamentos diante dos nossos filhos espirituais? Tudo aquilo que fazemos reflete também nos nossos filhos espirituais. Se fazemos algo que não condiz com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e se Ele acaba se espelhando em você em algum momento, Ele vai só repetir aquilo que você está fazendo. Então não é somente filhos biológicos. Muitas vezes você está sendo visto e algumas pessoas estão se espelhando nos exemplos que você está dando. Às vezes são exemplos que não são bons, não somente nas atitudes, mas nas falas, em tantas coisas que a gente talvez não perceba. Mas quando a gente começa a entender algumas coisas nas nossas vidas e a gente começa a perceber que tem lugares que não nos cabem mais, a gente começa a entender que o nosso caminho realmente está diferente e que a gente quer chegar onde Deus determinou para as nossas vidas. Não é sermos robôs, não é vivermos de aparência, é vivermos a realidade. Porque muitas vezes a gente chega aqui na igreja todo sorridente, a paz, irmão, bom dia, boa noite, o sorriso está aqui, mas a mulher acabou de xingar lá no carro. Ou vice-versa, a mulher acabou de xingar o marido. É viver às vezes da aparência da internet, é viver na aparência do que não vive dentro de casa. Talvez a casa ainda possa estar bagunçada, porque nós não somos perfeitos. Mas uma vez quando a gente começa a ter o entendimento sobre o que é uma casa funcional, emocional, espiritualmente voltada a Deus, a gente começa a mudar as nossas atitudes. E aí a gente começa a querer andar com pessoas que agregam na nossa vida para que a gente possa realmente alcançar a glória de Deus. Aqueles funks não fazem mais parte da nossa vida. Aqueles lugares que um dia a gente achou que foi bom, a gente entende que não faz mais parte. E aí a gente muda de estação. E isso faz toda a diferença na nossa casa, na nossa família, porque o seu marido começa a te ver de outra forma, a sua esposa começa a ver o seu marido de outra forma, porque talvez o marido venha antes para a igreja, normalmente é a esposa, mas se for vice-versa, a casa começa a mudar. Quando a gente muda, tudo muda. A gente passa a ser os espelhos para os nossos filhos. E isso traz tanta transformação em tudo que nós vamos fazer. Mas para isso a gente tem que mudar de verdade, de dentro para fora. E não é como uma varinha de condão. Que hoje eu estou na igreja, amanhã eu já sou outra pessoa. É um processo e a gente precisa respeitar, mas fazer acontecer. E o que eu quero começar a falar com vocês é com as mulheres. Em Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Como vocês, mulheres,
tem vivido dentro das suas casas? Vocês têm vivido com sabedoria ou vocês têm vivido com tolices? Como eu quero ajudar a edificar a minha casa? Quando a gente fala sobre edificação, muitas vezes a gente pensa na construção, no tijolo, cimento e assim sucessivamente. Mas a edificação de uma casa, vinda de uma mulher, constrói realmente um lar. Um lar, não somente uma casa. Um lar onde você pode chegar, onde você pode querer voltar para casa. Como você tem recebido o seu marido depois de um dia exaustivo de trabalho? Você tem recebido ele com alegria, com palavras de sabedoria? Ou você já vai disparando tudo que aconteceu de ruim e ainda culpando? Porque com certeza ele chega cansado, teve as pressões do trabalho. Eu não estou dizendo que nós, mulheres, não temos as nossas demandas. Porque a gente tem a demanda do trabalho, a gente tem a demanda de casa, mas é aí que entra a nossa sabedoria. Como nós, mulheres, temos nos comportado? Somente através de cobranças, somente através de apontamentos negativos, ou a gente tem sido uma mulher sábia, trazendo para o marido uma palavra boa para aquele dia? Talvez o seu armário esteja lá despencando, e aí ele chega e você está com o saco cheio, desculpe o perdão da palavra, e aí você não usa sabedoria, você usa tolice e já fala: olha, você faz 2 semanas que está lá com esse armário quebrado, mas é uma porcaria, né? Todo dia, o homem chegou, você está cansada de ver aquele armário quebrado, mas quando a gente usa sabedoria, a gente diz: olha, o armário está quebrado faz 2 semanas. Eu entendo que você esteja cansado hoje, mas vamos juntos ver que dia que dá certo. Amanhã ou depois, ou hoje à tarde. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Segurar a parafusadeira ou pegar o parafuso? Pôr-se a contribuir de alguma forma. Mas normalmente a gente, no estresse, a gente esquece que somos sábias e tornamos mulheres tolas. E assim a nossa casa começa a virar um tumulto. E às vezes a gente não percebe. E são nas pequenas coisas que às vezes o casamento vai chegando ao fim. E a gente não percebe isso. Muitas vezes a gente traz porque somos pessoas diferentes. Muitas vezes não, isso a vida toda, né? Quando as pessoas se casam, cada um vem de um lar diferente, cada um vem com uma história diferente. Juntam-se essa história e aí às vezes eu trago todas as dores da minha mãe, todas as dores do meu pai, todos os problemas que aconteceram naquela casa e talvez ainda acho que é normal. E eu acredito que a minha casa tenha que ser daquela forma. E o outro tem mais funcionalidade naquilo que ele viveu. E as coisas não se ajustam. Aí eu começo a gritar que nem uma louca, como a minha mãe. Sendo que o marido não teve essa vivência. E nunca é tarde para que a gente possa aprender a mudar. Como disse o Juliano, o curso Bem Casados, ele traz uma mudança tão surreal. Fizemos já várias vezes, pensamos em fazer ainda muitas outras vezes, sempre Glória sobre a Deus. vontade do Senhor. Deus sabe de todas as coisas em todo tempo, em todo momento. Porém, quando a gente começa a entender que estou agindo como tola, eu trago essa sabedoria para mim e eu coloco ela em prática. Eu começo a fazer diferente. A casa começa a mudar. Quando eu mudo, tudo muda.
Eu não preciso trazer as dores dos meus pais para minha casa. Eu posso entender que aquela lá é a história deles e daqui para frente a nossa vai ser diferente. Talvez eles não tivessem tido um entendimento espiritual e familiar, mas hoje a gente já tem isso. Então, por que não tornar a nossa casa de amor, uma casa funcional, uma casa edificada com palavras de sabedoria? Que tipo de tijolinho vocês têm colocado na casa de vocês? Realmente uma casa não desaba de repente. Ela desaba nas pequenas coisas. E se torna enfraquecida aos poucos. E nós mulheres temos algo surreal. Deus nos deu algo extraordinário. A voz. Eu acho que a minoria deve ser que não fala nada, né? Mas a maioria é tagarela. E às vezes é a esposa pingadeira. Fica lá, tic, 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 tic. Chega uma hora que não dá. Então, por que nós não usarmos aquilo que Deus nos deu de bom, que é falar, é a voz, e a gente fala muito, para edificar? Pensa uma coisa, o que fica nas nossas memórias? Como disse Juliana há pouco tempo atrás, agora há pouco, às vezes a gente não vai lembrar do sofá que o papai comprou, do armário não sei das quantas, do carro não sei das quantas, mas a gente vai deixar gravado nas nossas memórias, porque com certeza vocês têm memórias, muito provavelmente lá da infância, daquilo que foi dito. Pensa aí. O que ficou gravado na cabeça de vocês? Se foram palavras de bênção ou se foram palavras de maldição? Se foi palavras de bênção, continue semeando na vida dos filhos de vocês, no lar de vocês, sobre o marido de vocês. Mas se foram palavras de maldição, entenda que isso não mais faz parte da sua vida. E comece a mudar essa semente de maldição para a bênção, para a edificação. Entendam uma coisa, mulheres. Eu não estou aqui para dizer que homens não erram. Erram e muito. Mas a questão não é sobre errar, é sobre saber corrigir e corrigir de forma amável. Um dia eu já fui uma mulher tola, uma mulher pingadeira. Hoje eu busco todos os dias ter sabedoria para fazer diferente. E Deus não busca mulheres perfeitas, nós não somos. Porque se existisse, provavelmente não estaria aqui. Porque nós choramos sim. Nós temos TPM sim. Nós nos irritamos sim. Mas quando a gente traz o conhecimento para nós, a gente começa a refletir e começa a fazer diferente. Como eu disse, não é uma varinha de condão. Isso é um processo que você vai mudando aos poucos sobre a sua casa. E como vocês têm sido mulheres de oração? Ou só têm sido mulheres de cobrança o tempo todo? Você cobra que o seu marido tenha que orar, que estar na igreja. Você cobra, mas e você tem feito também a sua parte? Você tem orado junto? Você tem feito isso para que os seus filhos também tenham dias bons? Uma outra coisa que constrói um muro não é só as mulheres que falam sem parar.
A frieza também constrói muro. A indiferença também constrói muro. O desprezo também constrói muro. E talvez vocês acreditam que estou sendo sábia, ficando calada, fingindo que nada está acontecendo, desprezando, sendo indiferente com o acontecimento, sendo fria na relação para não ter uma DR. Mas comunicação é muito importante. E se você finge que não está vendo e acredita que isso está sendo sabedoria, não está. Porque relacionamentos precisam de conversas difíceis. São muito necessários. E se você se faz de que não está vendo, me desculpa. Mas você não está sendo sábia, você está sendo tola. Porque você está deixando a sua casa talvez desmoronar. Então, mulheres, se posicionem. Danila falou sobre a mulher sábia edifica. E a gente também tem uma história na Bíblia que a gente sempre traz ela, que é de Ananias e Zafira. Quem conhece essa história? Ananias e Zafira. Andava tudo bem, estava tudo certo. Lá quando começou a igreja, quem mantinha era o povo. O povo levava as ofertas, né? E a Bíblia fala que eles depositavam aos pés dos apóstolos. E aí todo emocionado, né? E aí entra toda a emoção do mundo. Ananias fala com Zafira: a gente tem um terreninho lá, vamos vender e vamos trazer. E assim é feito. Eles falam para Pedro: a gente vai vender e a gente vai trazer a oferta da venda do terreno aos pés do apóstolo. E aí eu imagino assim, que o terreninho valia 2 milhões e eles venderam por 4. E aí Ananias, todo esperto, fala: poxa, muito dinheiro, né? A gente ainda está na caminhada, vamos guardar um pouquinho para nós. E Zafira, todo esperta, alinhada no casamento, eles se conversavam muito, muito mesmo. Eles eram sempre de comum acordo. E Zafira fala: opa, beleza, estou de acordo, guarda 2 e dá 2. E aí vem Ananias entregar aos pés de Pedro. E aí Pedro fala: Ananias, imagino eu, né? Não precisava ter vendido não, o terreninho era seu, estava lá para a segurança da família. Mas foi por isso aqui que você vendeu? E aí Ananias, todo firmão, porque estava combinado com Zafira, foi por isso. E aí a Bíblia fala que Pedro adverte ele, está tentando mentir para Deus, para o Espírito Santo. E aí Ananias cai morto. Tinha uma galera lá, vai enterrar Ananias. Daqui a pouco vem Zafira e Pedro dá oportunidade para ela. Eles não precisavam ter vendido. Era a palavra que eles tinham dado que ia vender. Era a emoção. E quantas vezes nós não tomamos partido em cima das nossas emoções? E aí Pedro pergunta: e aí, Zafira, foi por isso aqui mesmo que vendeu? E ela, sem saber o que tinha acontecido com Pedro, confirma. E com Ananias, pega, vai lá e cai morta. Então a gente vê um casal, de um exemplo, que estava alinhado, né? A gente falou muito até agora de conversa. Eles estavam bem alinhados, eles se amavam a ponto de mentir. Eles tinham um bom relacionamento, eles eram firmes ali. Eles não precisavam ter vendido, eles não precisavam ter levado, eles não precisavam ter feito nada. Mas qual foi a questão? A mentira. Foi a mentira que desabou tudo ali. Matou um e depois matou o outro.
E a mulher sábia, quando está vendo que não está andando o relacionamento nos caminhos de Deus, o que tem que fazer? Opa! Nesse momento entra a sabedoria da mulher. O marido fazendo algo que não está de acordo, que não está certo, e nem toda concordância com o marido é certa. Às vezes vocês veem que ele está fazendo algo que não é certo e você concorda, ou então fica indiferente sobre aquilo, não se posiciona. Que mulher você tem sido? Você tem sido a mulher que concorda com as mentiras do seu marido? Com os erros que ele tem cometido? Você finge que não vê? E ainda depois vai lá e concorda como Zafira? Não pensando no que você vai receber depois? Talvez uma maldição dentro da sua casa, da sua família. E quando a gente faz dessa forma, a gente continua sendo visto. Ou visto pelos nossos filhos biológicos ou pelos nossos filhos espirituais. Até onde eu quero chegar com um casamento de mentira? Até onde eu quero chegar no casamento de internet? Como vocês têm sido dentro da casa de vocês ou da porta para fora da igreja? Abre a porta do carro. No Bem Casado a gente sempre fala sobre isso. Abre a porta para sua esposa. Abre. A mulher entra, pá! Oh, beleza, lá em casa a gente vê. Aí a sua amada na frente da igreja, sorriso no rosto, é uma bênção. Lá na sua casa já não é nada daquilo que você finge aqui na igreja ou da porta da rua para casa, que a sua casa é. Então, até quando nós devemos concordar e aceitar com coisas que não estão certas? Por isso cabe a comunicação e o entendimento entre ambos. Quando o outro faz algo que não está certo, e aqui a história de Zafira e Ananias, a gente não estava falando sobre dízimos e ofertas, a gente estava falando sobre mentira. Até quando eu vou aceitar algo que não está certo? Você permite que o seu marido veja pornografia? Talvez para aliviar aquilo que você não tem feito com o seu papel? Você tem aceitado e concordado com essas mentiras de que, faça isso mesmo, porque aí pelo menos eu não tenho que fazer o que precisa ser feito. Você tem realmente estado alinhado na sua casa, no seu papel? Danila, mas está difícil lá em casa, viu? Tá difícil, não tenho vontade não. Meu marido é grosso, mal educado, me xinga e depois de noite ainda quer fazer alguma coisa? Não quer não. Falta conversa, falta comunicação, falta entendimento. Maridos, vocês precisam ser mais compreensivos às vezes com a esposa, que talvez também possa estar cansada naquele dia, e entender que um não naquele momento é só naquele momento, mas que depois algo vai acontecer, mas aí cabe a comunicação e não aceitar que ele vai fazer qualquer coisa para te livrar daquilo. Às vezes a mulher está de TPM, sim. Às vezes a mulher também está cansada.
Às vezes a mulher está na menopausa. Às vezes a gente ouve muito isso. Eu ainda não cheguei na menopausa, mas eu estou quase lá. Mas eu já ouço muito, é muito difícil. E talvez os maridos não entendam sobre isso. E se não entende, está tudo bem, porque nós não somos médicos aqui. Alguém tem algum médico aqui? Está tudo bem não entender sobre. Mas o importante é buscar junto o que vai ser feito para que isso seja melhor no casamento. Entenda que a comunicação cabe nesse momento. E não é só na menopausa, é na TPM, é no estresse, é no momento de gatilhos que você tem. E saber falar, eu não estou bem hoje. Eu só quero um abraço. Eu só quero ser acolhida nesse momento. Se permita que o seu marido cuide de vocês. Não se sintam autossuficientes o tempo todo. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Qualquer coisa, dá um pé na bunda e pronto. Não. Isso não é casamento. Qualquer briguinha, eu quero ir embora. Volto para casa da mamãe e do papai. Danila falou que as varou aí, glória a Deus. Amém. Eu vou defender os homens um pouco, porque a gente fala no bem casados. Hoje eu abro a porta, quando vê, então as mulheres têm que aprender a ser amada, sabe? Tem que ter um tempinho ali. A gente é mais lentinho mesmo. E agora eu vim trazer só mais um recadinho para os homens. Queria falar no coração dos homens. Lá em 2 Reis, conta a história do rei Ezequias. E a Bíblia fala que ele foi o melhor rei. Nunca houve outro como ele. Ele derrubou altares, acabou com aquele povo pagão. Ele fez muita coisa. Colocou uma cultura de adoração. Ele estava aos pés do Senhor, aos pés do Pai. Era um cara firmeza. Estava ali. E aí ele descobre que ele estava doente, que ele ia morrer. E a Bíblia fala que veio o profeta até ele e falou assim para ele: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, que você vai morrer. E aí ele se pôs em pranto, chorou a Deus, e Deus tocou Isaías voltou lá, falou assim: Deus te manda um recado, põe a tua casa em ordem, que ele vai adicionar mais 15 anos aí. E assim é feito. E durante esses 15 anos de vida, Ezequias tem Manassés, seu filho. E aí, sabendo disso, o rei da Babilônia manda presente, manda carta, manda mensageiros, e o povo vai e entra no castelo, e lá Ezequias mostra tudo. Mostra os tesouros, a casa, os filhos, as armas, os projetos, mostra tudo. E aí volta Isaías e fala: o que você mostrou para eles? Ele fala tudo. A Bíblia fala assim: não ouvi nada que eu não mostrasse, eu contei tudo. E aí Isaías fala para ele: você errou, você fez mal. Vai chegar o dia que eles vão vir aqui e vai tomar tudo, vai levar tudo, até os seus descendentes. E aí Ezequias fala, entende que no tempo dele, enquanto ele estivesse vivo, estaria tudo bem, tudo tranquilo. A Bíblia ainda fala: boa palavra esta, boa palavra. Só que ele entende que os dias deles estariam bons, mas os filhos seriam levados escravos, eunucos. E aí eu te pergunto uma coisa: foi um cara que implantou uma cultura de adoração naquele povo. Era um cara que orava, era um cara temente ao Senhor. O Senhor fala para ele, acrescenta mais 15 anos de vida sobre a vida daquele cara. Me fala: coloca a tua casa em ordem. E aí eu me pergunto:
homens de Deus, cristãos, até para morrer a tua casa tem que estar em ordem. Até para morrer a nossa casa tem que estar em ordem. Não pode morrer bagunçado não. E aí ele acrescenta 15 anos, no 15 anos nasce Manassés, perdão. E a Bíblia fala um pouquinho mais para frente que Manassés foi um dos reis mais cruéis daquela época. Foi o pior dos piores. Qual o exemplo Manassés teve? A gente tem Ezequias como um cara bacana, mas qual foi o exemplo que ele deu para o filho? E aí a gente interpreta assim, né? Eu acredito em duas grandes lições de Ezequias na minha vida. A primeira lição que eu aprendo: faça com temor e tudo para Deus. E a segunda lição que eu aprendo: cuida da sua geração, cuida dos seus filhos, cuida de quem está abaixo de vocês. E não é só filho natural não, é espiritual. Quando a gente tem pessoas abaixo da gente, a gente fala assim: hoje eu nem estou com vontade de ir no culto, hoje tem isso ou tem aquilo, não vou não. E aí a gente lembra, né? Meu filhinho vai estar lá, ele precisa de mim lá. E aí você vem com essa desculpa que precisa estar aqui, porque tem pessoas abaixo de você que precisam ser alimentadas. E aí Deus te quebra, toca no teu coração, aí sai lá chorando, abraça o pastor e fala: hoje foi usado, hoje eu recebi essa palavra foi para mim. E assim é a nossa vida. E aí eu te pergunto: o que você vai fazer daqui o próximo ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, voltado para todas as áreas da sua vida? Qual é o seu planejamento que você tem geracional, que você vai deixar para os seus filhos? E eu não estou falando isso como dinheiro não, estou falando isso como caráter, como temor a Deus. O que vocês vão fazer durante os próximos 15 anos? Então é uma reflexão que a gente traz hoje para vocês, e é uma coisa que a gente vive isso, e fácil a gente sabe que não é, porque a gente vive o que a gente está falando. A gente entendeu que a gente precisa viver dessa forma, e é difícil, é muito difícil, mas a gente decidiu viver assim, né? Como disse lá no dia do casamento: até que a morte nos separe. Uma pergunta para vocês, homens. Se o filho de vocês se tornassem exatamente o que você é hoje, você estaria feliz? Porque às vezes a gente cria também os nossos filhos com medo de dizer não, de mostrar para os nossos filhos que aquilo ou isso é errado. Vamos deixar fazer, quebrar a cabeça. A gente pode realmente fazer diferente. Então, se você parou para refletir nesse momento, se o filho que você tem hoje se tornasse exatamente o que você é hoje, na sua cabeça você pensou: eu não estaria feliz? Reflita sobre a sua mudança. O que eu posso fazer diferente para que eu possa ser um exemplo, um espelho para o meu filho, para os meus filhos, carnais ou espirituais? Amém. Eu gostaria de convidar hoje um casal de voluntários. Vem, fique em paz.
Vamos aprender uma coisa. Paulo, quando você vir para cá, coloca essa mochila aí, já traz ela já, por favor. Ô, Gabi, pega lá, por favor. Quer colocar nas costas? Quer levar assim mesmo? Fique em paz. O jeito que você quiser. Se a consciência disse, é mais fácil entender o que a consciência fala. Por que eu trouxe um casal de voluntários aqui? Aqui nós temos um quadro que a gente escreveu com muito carinho, né, com muito temor, com muito cuidado, para quando tocar na alma de outra pessoa. Aqui nesse quadro tem alguns exemplos. Ô Ju, daí vocês não vão conseguir ler. Porque tá meio pequenininho. E aqui nesse quadro está escrito, felizmente ou felizmente apenas eles vieram para ver o quadro. E aqui está escrito quem é que pode mudar esse relacionamento. Isso é tudo dentro da palavra da Bíblia. Quem é que mais pode fazer por eles hoje, agora? Porque o que passou já foi. O que eles podem fazer é daqui para frente. Juliana, Paulo, vocês estão conseguindo ler? Do que vocês estão vendo, vocês concordam com o que está escrito aí? Vocês acreditam que isso é a palavra verdadeira do Senhor? Talvez vocês não consigam ler até embaixo, porque como letras pequenas, depois a gente empresta o quadro, vocês levam para casa para que vocês possam dar continuidade, tá? Mas muito do que vocês conseguiram ler estão alinhados com a palavra do Senhor? Vocês acham que seguindo esses exemplos ou seguindo o que está marcado aí, o casamento de vocês pode ser melhor? Com esse exemplo dessas pessoas aí, pode haver alguma mudança significativa na forma de vocês viver? Sim. Vocês acham que o que está aí vai fazer a diferença de verdade na vida de vocês? Isso pode influenciar no casamento de vocês? Sim. Ô Ju, tá confortável aí? Paulo, tá confortável aí? Paulo, vai até lá na Danila, vamos entender o que está nas suas costas. João, joga um pouquinho mais de luz aqui. Paulo, tá confortável essa mochila aí? Não. Pode vir, né? Você acha que se tirar esse peso das suas costas, que é a falta de perdão, diminui um pouco o peso? Diminui? Ainda não, tá pesado. E para você, Ju, tá confortável? Não, porque para ele tá desconfortável. Liana, Paulo. A mesma pedra que constrói é a mesma pedra que pesa. Essa é a falta de diálogo. A falta de diálogo alivia para vocês. A falta de diálogo no relacionamento
muitas vezes é um peso. Tá confortável para você, Paulo? Não, tá pesado. E para você, Ju, tá confortável? Não, Por quê, Ju? confortável pra ele. Vocês acham que a falta de Deus no relacionamento de vocês pesa? Sim. Sim. A falta de humildade entre um e o outro, quando tira, alivia o peso. Sim. Confortável, Paulo? Dá pra melhorar ainda. Dá pra melhorar. Vocês acham que gritaria no relacionamento de vocês pesa? Muito. Muito. A indiferença no casal, vocês acham que pesa? Sim. Tá confortável, Paulo? Ainda não. Paulo e Juliana, vocês acham que se houver necessidade em um momento de perdão, isso alivia o peso no casamento de vocês? Sim. Sim. Falta de compaixão dentro do lar aumenta o peso da mochila. Sim. Paulo, tranquilo agora? Conseguiu dividir o peso? O que é o bem casados? É isso. É um ajudando o outro. E às vezes, o que é essa caminhada? É a gente caminhar para pessoas que realmente podem nos ajudar. Realmente pode aliviar o peso da nossa bagagem. Sabe por quê? Às vezes a gente vai pegar conselho sobre o casamento com uma pessoa que está com o casamento destruído. Qual é o conselho que ele vai dar para nós? Às vezes a gente vai procurar um conselho financeiro dentro da nossa casa com quem tem intimidade com o SBC e com o Serasa. Qual é o conselho que ele vai dar para nós? Às vezes a gente vai buscar conselho com uma pessoa que só grita, só berra, só reclama, só murmura. E qual vai ser o conselho dela para dentro da nossa casa? Então, como pessoas maduras, mostra a sua doença para quem tem a cura. Entrega a Deus. Anda com pessoas que podem melhorar as nossas vidas. Essa dinâmica quis dizer isso. Ju, Paulo, quer falar alguma coisa sobre esse peso, alguma passagem da vida de vocês? Fique à vontade. Boa noite. Eu sou o Paulo, bem casado com minha cocada branca. Amém. Boa noite, eu sou a Juliana, bem casada com o Paulo. Gente, eu quero dar um testemunho.
hoje eu já dei ele para 3 pessoas. E hoje eu chorei o dia inteiro. Mas é de muita alegria. Estou com meu coração enche de gratidão. Nós fizemos 2 bem casados. E no primeiro que nós fizemos, o Paulo não ia na igreja. Ele não gostava do pastor. Mas eu insistia, eu orei muito e não desisti de vir para a igreja. Eu vinha todo domingo, às vezes ele tirava sarro de mim, que eu ouvia louvor, mas eu não desisti. Ele tirava sarro, eu fingia que nada acontecia e continuava vindo para a igreja. E um belo dia eu estava sentada na igreja, aqui, e Deus tocou. E antes disso, eu nunca quis ser mãe. Quando a gente casou, eu falei para ele, não quero ser mãe, se você quiser casar comigo é nessa condição, senão tudo bem. E aí, eu estava sentada um domingo no culto, e eu olhei para o lado, tinha um moço com um bebê no colo. E aí, Deus falou comigo, você precisa ter um filho. E eu falei, não, o senhor sabe que eu não quero. Mas como a gente aprende, a gente tem que ser obediente a Deus. E eu fui, tirei meu DIU, conversei com a minha ginecologista, fiz todo o procedimento, comecei a tomar as vitaminas. E aí, em março do ano passado, eu engravidei. E eu perdi logo no comecinho. E aí, foi muito difícil para o Paulo. Ele chorou muito, ele chorava igual criança. E ele falou assim, o que Deus está querendo de mim? Eu falei assim, às vezes Deus te quer perto dele. Mas aí passou e ele não veio para a igreja. Continuou na vida dele, eu continuei vindo, continuei orando, continuei conversando com Deus. E aí, em outubro do ano passado, eu engravidei novamente. Aí eu fui fazer o primeiro ultrassom. E aí deu que não estava muito formado, estava com uns probleminhas. Mas confiante em Deus e tal. E aí, depois de 9 semanas, eu fui fazer um novo ultrassom e eu tinha perdido. E foi muito doloroso, foi muito difícil, porque eu tive que fazer curetagem, aquele processo. E o Paulo sempre comigo, mas ele ainda não vinha para a igreja. E aí, acho que Deus tocou no coração dele e ele começou a vir. E hoje, eu nem preciso falar, vamos para a igreja? Não, ele é o primeiro a se trocar para vir. E assim, a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida. E aí, a minha ginecologista, como eu tive 2 perdas, ela me encaminhou para uma geneticista. E aí eu fui, fiz uns exames e tal. E aí, semana passada, eu fui e deu alterações nos meus cromossomos e eu não vou poder ser mãe. E eu falei, Deus, pra que você quis isso de mim? Você falou que precisava ter um filho, mas eu não posso ser, o que acontece? E aí eu consegui entender que Deus queria que a nossa família, que na nossa casa, Deus estivesse presente sempre. E hoje Deus está na nossa casa, hoje a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida. Tudo que aconteceu foi para nos unir. E hoje a gente vive super bem. Hoje o Paulo está aqui, está servindo na igreja. E a gente está muito feliz. Então, eu queria falar assim, que quando acontecem as coisas, quando Deus manda, a gente não tem que falar o porquê, mas para quê. E hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E eu estou muito feliz. E é isso, eu queria dar meu testemunho para vocês. Eu não vou nem falar nada, ela falou tudo, então eu não vou nem falar mais nada. Através desse testemunho da Ju e do Paulo, a gente pôde viver um pouco do processo juntos. Eu e a Ju trabalham junto. E eu pude ver muitas mudanças durante todo esse processo. E um dia, no último Bem Casados, nós não tínhamos um líder em treinamento que ia vir, depois desistiu. E a gente entende que é importante ter um líder em treinamento para que o curso possa dar continuidade. Porque quando um dia nós não pudermos mais estar aqui, terão outras pessoas. E aí nós convidamos eles. O curso ia começar na terça e nós convidamos eles na segunda noite.
E também nós não estávamos entendendo por quê. Porque eu já sabia que a Juliana ia falar não e que o Paulo também não ia querer. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu falei para Juliana, vamos fazer. E que Deus faça a vontade dele. E assim foi. No outro dia os dois apareceram aqui no curso, porque é aqui que a gente faz o curso, né? Apareceu aqui e o Paulo disse, é só hoje, hein? Na próxima não volto não, hein? Só hoje. E assim eles concluíram. E no final, eles vestiram as sandálias do ID. E como disse Juliano, aqui já tem muitas pessoas que fizeram bem casado, 2, 3 vezes. Que vocês possam refletir, se não é o tempo do ID, para que esse ministério possa aumentar cada vez mais, estar em lugares que a gente nem imagina. E através do testemunho deles, a gente pôde ver quanta sabedoria a Juliana teve. Dos sarros que o Paulo tirava, de poder estar em cultos como esse, do bem casado, sozinha. Em que às vezes a gente entregava uma rosa, o marido entregava uma rosa, e eu fazia esse papel. Juliana, essa rosa do Paulo. E ela não desistiu. Ela permaneceu. E mesmo sem gostar do pastor, como ele já deu testemunho aqui, mas lá no primeiro bem casado, um dia que ele ia também sem vontade, ia pela Juliana, eu via um homem que Deus ia transformar, porque Deus quer pessoas difíceis, é os improváveis que Ele quer. E é Ele que vai fazer a diferença na vida. E como disse a Juliana, não é o porquê, para que Deus? Que eu perdi 2 gestações, sendo que o Senhor me disse que eu teria um filho. É esse filho que Deus quis para a vida dele. É esse homem transformado. E entender sobre tudo aquilo que Deus quer para a vida deles. Quando eu digo que não são somente filhos biológicos, que são filhos espirituais, Deus quer isso para a vida deles. A gente, através daquilo que nós vivemos, nós temos filhos espirituais. E hoje ele já trouxe vários casais para a igreja. Tem um casal amigo deles aqui, que está ali, que vieram através das conversas do Paulo e da Juliana. Familiares do Paulo, que já estiveram dentro daqui da igreja. E lá na barbearia, ele fala de Jesus. Amém. Agora, obrigado, gente. Gostaria de conversar. Não ia falar, mas vou falar. Homens, por favor, não sejam igual a mim. Abra a cabeça e o coração e deixa Deus agir. Não fica indo contra. Você apontou para mim e falou uma vez, eu não esqueço. Você mesmo ficou olhando para sua esposa, não, Beto? Você tem medo do quê? Não era medo. Eu só não tinha aberto meu coração ainda. Quando eu abri meu coração, Deus tocou. Queria convidar o pastor Vilso e a pastora Jo. Vocês entenderam a leitura? Depois a gente leva para vocês lerem em casa no instante, tá bom? Obrigada, viu, pela participação de vocês, que foi fundamental. E agora o pastor Vilso e a pastora Jo vai Fazer a leitura. Façam a leitura aí. Ver se vocês pode. conseguem enxergar. Está muito pequeno, pastor? Ah, a senhora operou das vistas, né, pastor? A senhora enxerga bem, né? O que a senhora está achando dessa leitura aí? Tá, concorda? Concorda? Vale a pena. o
pastor vai orar por nós, pastora, e o que a gente tinha para compartilhar, fizemos. Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Amém. Depois também você vai poder ler o que tem no quadro. Sim. Todo mundo curioso. Todo mundo curioso? Amém? Amém. Ó, nós vamos ter uma canja, tá lá no fundo, quentinha. Eu cheguei atrasado que demorou um pouquinho, mas tem bastante canja lá. E nós não preparamos mesa lá no fundo. A gente vai colocar lá. E como a gente faz em casa? Se serve. E refrigerante na geladeira. Vai ter a panela lá, tem uns pratinhos, uns cumbuquinha. Então faça como em casa, se sirva, tá? Vai na geladeira, pega o refrigerante, amém? Esse lugar aqui é um lugar para pertencer. Sintam-se em casa. Senhor Deus, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos ensinado a aprender em nosso casamento. Deus, nós não queremos apenas começar bem, mas nós queremos também terminar bem. Nós queremos abençoar a vida de cada um aqui. Sim. Que cada casamento seja como um farol. Que a nossa vida, mesmo errando e acertando, seja um reflexo da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Pai, nós oramos também pelo Juliana, Danilo. Sim, Deus. Deus abençoa a vida deles. Abençoa também já os próximos Obrigada, ministrantes Jesus. no Bem Casado. Oramos, ó Pai, pelo culto de amanhã, que o Senhor possa trazer pessoas para receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Abençoa os que vão assistir também este culto depois, que a tua família seja abençoada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Ó, o texto está aqui, cada um pode olhar. Vocês podem concordar com o texto ou não. E se vocês discordarem, é só refletir sobre a mudança que vocês querem fazer, tá bom? Amém. Tá em letras pequenas, mas cabe a cada um. E aí, vamos lá no fundo ou vai trazer para frente? Acho que pode trazer lá no fundo. Vamos lá no fundo, a gente já... Então, tá lá. Bora lá.